Fala galera, beleza? Vamos começar um quadro novo aqui no nosso canal que vai se chamar Bruno Responde. E como que vai funcionar? Toda semana, praticamente todos os dias lá no meu Instagram, Bruno Renda Variável, ou no Instagram da Universidade de Valor, eu vou botar uma caixinha de perguntas onde eu vou selecionar lá as 10 perguntas que eu achar mais relevante para conseguir responder aqui de uma maneira um pouco mais elaborada, porque geralmente eu respondo com texto lá no Instagram, então não tem como a gente dar uma resposta mais completa. Então geralmente eu dou uma resposta lá mais superficial, mais genérica. Então eu tive a ideia de trazer aqui para o YouTube uma resposta um pouco mais complexa, mais elaborada, que possa agregar um valor maior aí para todo mundo, porque uma coisa é certa, a dúvida de um com certeza é a dúvida de mais pessoas, e geralmente aí essas outras pessoas que não perguntam é porque tem vergonha ou alguma outra objeção aí para fazer a pergunta. Então eu resolvi entregar de uma maneira maior aqui para vocês essas respostas e espero poder ajudar a discernir aí várias dúvidas dos seguidores. Então, se tu ainda não me conhece, meu nome é Bruno Aires, sou fundador da Universidade de Valor. Eu peço para te inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito, ativa as notificações e já deixa o teu like nesse vídeo, porque é o que vai me ajudar a crescer e levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Então vamos aqui à primeira pergunta. Para a reserva de emergência, Tesouro Selic do Tesouro Direto ou fundos taxa zero? Primeiro, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um montante que a gente tem que ter guardado justamente para quando a gente precisar utilizar para algum imprevisto. Exemplo, a pessoa perdeu o emprego, bateu o carro, teve que fazer alguma manutenção extra aí no seu imóvel, ou até mesmo nesse momento que a gente está vivendo aqui agora do coronavírus, onde muitas pessoas aí estão perdendo emprego realmente, ou estão tendo férias coletivas, ou vai ter uma diminuição do salário aí pelo fechamento aí de diversos estabelecimentos comerciais. Então esse cenário de incerteza, a reserva de emergência nos traz uma tranquilidade muito maior. Então a gente tem que ter essa reserva de emergência em ativos que nos tragam segurança e liquidez. Ou seja, a gente não pode arriscar perder esse valor aí, e também a gente tem que conseguir resgatar ele o mais rápido possível. De preferência aí no mesmo momento que a gente precisar, ou então em D mais um. Agora a pergunta ali, Tesouro Selic ou o fundo taxa zero, eu acho que na verdade tanto faz. É o que tu te sentir mais à vontade, porque são ativos que têm a mesma função e características muito semelhantes. Eu particularmente deixo a minha reserva de emergência na Nuconta e me sinto confortável com isso. Apesar de saber que o Nubank tá sempre gerando prejuízo e tal, eu acredito que o Nubank não vai quebrar, não vai fechar, não vai levar meu dinheiro embora. Então eu me sinto à vontade com isso. Quem não se sente à vontade com isso, o investimento mais seguro é o Tesouro Selic. Então deixa a tua reserva lá no Tesouro Selic. O que é um contra aí que eu vejo do Tesouro Selic? É que para te investir no Tesouro, tu precisa investir através de uma corretora. E quando tu fizer o resgate, ele é D mais um, ou seja, tu vai solicitar o resgate hoje e só vai estar disponível o dinheiro na tua conta amanhã. Isso se forem dias úteis consecutivos. Ou, por exemplo, se tu pedir na sexta-feira o resgate, tu só vai ter acesso ao dinheiro na segunda-feira, e se a segunda-feira for um dia útil. Então acaba a liquidez aí um pouquinho prejudicada. O que eu aconselho se tu quer ainda assim usar o Tesouro Selic? Tenha pelo menos aí algum valor pequeno, nem que seja na poupança ou na própria no conta, mas algum valor que tu consiga usar de maneira imediata, porque a gente sabe que a emergência ela pode acontecer a qualquer hora. Pode ser final de semana, pode ser na madrugada, então tu precisa ter o acesso mais rápido e mais fácil a esse dinheiro aí. Então não importa aí se é Nubank, se é
Na verdade, esse mais rápido aí importa sim, Nubank, Banco Inter ali, ou até mesmo a poupança pode ser utilizada. Mas se tu for deixar aí a maioria da tua reserva, o montante maior da tua reserva, não importa se é Tesouro Selic, se é um fundo DI aí com baixa taxa de administração, se é no conta, se é o CDB de liquidez diária. Então, realmente não importa aí porque todos esses ativos fazem a mesma função, têm a mesma rentabilidade e não é isso que vai mudar o jogo para ti na tua construção patrimonial. Vamos agora à pergunta número 2. Devo investir em dólar agora? Dólar aí desde o início do ano, 2020, já subiu aí quase 30%. Então a gente traz um viés aí que a gente perdeu essa alta e quer começar a investir agora porque a gente acha que vai continuar subindo. O que eu penso sobre isso? Se tu for investir regularmente, ou seja, todo mês comprar um pouquinho, não importa em qual momento tu vai começar a investir. Então tem que ter isso bem definido, tem que ter uma estratégia bem definida para te começar a investir em dólar. Se for de maneira regular, pode começar agora e seguir aí mês a mês fazendo os aportes. Agora, se tu tá aportando aí mais por um viés comportamental, por achar que tu perdeu essa pernada de alta aí e ele vai continuar subindo, eu recomendo tu não fazer isso porque na primeira queda que tiver, tu já não vai saber o que está acontecendo, já vai entrar em um pouco de desespero, incerteza e tu vai acabar vendendo e aí tu vai fazer aquele ciclo aí que a pessoa acaba perdendo dinheiro, que é comprando na alta e vendendo na baixa. Então a minha recomendação é não comprar se for para fazer dessa maneira aí com um viés mais comportamental. Vamos agora à pergunta número 3. Onde o dinheiro rende mais? Essa é uma pergunta muito comum aí, onde o dinheiro rende mais, qual o melhor investimento? Isso aí não existe. O melhor investimento é aquele que se adequa ao teu objetivo, ou seja, objetivos de curto prazo tem que ser renda fixa, com segurança, com liquidez. Objetivos de longo prazo, acima de 5 anos, aí, quanto maior o horizonte temporal, a gente pode aí inserir toda a classe de ativo na nossa carteira, com um viés maior aí para renda variável, que é o que pode nos trazer uma projeção de uma rentabilidade maior, mas também incerta. Então, onde realmente rende mais o dinheiro? Rende mais no conhecimento. Por que no conhecimento? Porque é o que vai trazer toda a clareza de como realmente dividir os teus objetivos financeiros e montar aí os teus investimentos de acordo com esses objetivos. Então, foca em aprender, foca em conhecimento, que tu vai ter clareza exata de qual ativo vai fazer parte aí da teu objetivo financeiro e também de acordo com a tua tolerância ao risco. Então, foca no conhecimento. É ele que vai te trazer aí os maiores rendimentos. Pergunta número 4. Com a taxa Selic caindo, ainda compensa deixar o dinheiro na conta? Aquilo que eu falei lá na pergunta número 1 e também na pergunta anterior. Objetivos de curto prazo, reserva de emergência, não importa se a taxa Selic está em 3% ou se a taxa Selic está em 10%. A gente tem que ver qual é o objetivo financeiro para adequar com aquele ativo. E objetivos de curto prazo e reserva de emergência tem que ser em renda fixa pós-fixada. No caso aí, a Nuconta é um exemplo disso, o Tesouro Selic é um exemplo disso, o CDB de liquidez diária, um fundo DI com baixa taxa de administração. Todos esses ativos são para objetivos de curto prazo, então não importa se a taxa Selic cair mais, vai continuar sendo sim um bom ativo para reserva de emergência e para objetivos aí de até 1 ano. Pergunta número 5. Com essa crise, quais setores são melhores para aumentar a posição? Eu acho que independente de crise, se a gente está na crise, ou se a gente está num bull market aí, num rally muito alto como a gente teve aí do meio de 2019 para frente, a gente tem que ter bem claro a nossa estratégia definida de investimentos. Então, não importa se a gente está na crise, se a gente está no bull market, a gente tem que saber quais ativos comprar.
a gente tem que saber quais ativos aumentar a posição ou quais novos ativos adicionar na carteira. Isso tem que estar bem definido antes. Então, se tu não definiu, aproveita esse momento agora para definir a tua estratégia, que aí tu mesmo vai poder responder essa pergunta. Claro que tem setores aí que abriram grandes oportunidades aí, como setor bancário, setor elétrico, saneamento, setor de alimentação. Então são setores perenes aí que com certeza vão passar por grandes crises aí. Também o setor de calçados é muito bom. Então existem alguns setores aí que a gente sabe que vão passar por grandes crises por causa que já tem um histórico muito grande, o efeito Linde que a gente chama, né? Então, empresas aí que já têm um bom tempo no mercado, que já passaram por outras crises, a gente sabe que vão continuar crescendo aí e gerando lucro. Mas eu repito, foca na tua estratégia e tenta definir ela de maneira o mais objetiva possível. Pergunta 6. Tem alguma corretora sem taxas? Eu considero aqui que a pergunta esteja mais se referindo aí ao investimento em ações. Então, a gente tem aí a Clear e o Banco Inter, que são corretoras que têm taxa zero para ações. A maioria das outras corretoras também tem taxa zero aí para fundos imobiliários, ETFs, e a Clear e o Banco Inter também zera tudo nesse quesito aí. Então, quanto ao serviço, é um pouco instável, mas eu acredito que para quem está fazendo uma carteira de longo prazo aí, com aportes irregulares, são excelentes corretoras. Eu particularmente uso a Clear aí para minha carteira de longo prazo. Agora, se pretende fazer algum tipo de trade aí, seja swing trade ou position, ou até mesmo day trade, eu não recomendo tu usar essas corretoras justamente pela instabilidade. Em dias que tem muito movimento no mercado, elas podem aí te deixar na mão. O que para o investidor de longo prazo não faz muita diferença. Se eu não conseguir fazer o meu aporte hoje, não tem problema nenhum eu fazer ele amanhã. Então, se for para investimentos aí de longo prazo, que é o da pessoa física comum, pode usar tranquilamente aí a Clear ou o Banco Inter. Agora, se tu pretende fazer algum tipo de trade, eu já não recomendo usar nenhuma delas. Pergunta número 7. Os FIIs caíram bastante. É hora de comprar? Os fundos imobiliários aí chegaram a cair um pouco mais de 40% desde que começou aí o 2020 e agora está caindo mais ou menos 25% aí do topo que ele já teve. Mais uma vez eu bato na tecla de ter uma estratégia bem definida para saber se é a hora de comprar ou não, porque pode ser momento para eu comprar, mas pode ser momento para ti não comprar. Pode ser momento para ti comprar, mas pode ser um momento para um terceiro não comprar. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem que ter a sua estratégia de investimentos. Então, tenha ela bem definida. Claro, obviamente, abriu uma grande oportunidade aí em relação a preços para a gente conseguir comprar ativos aí mais descontados. Tem muitos fundos imobiliários aí que tá com o preço da cota aí abaixo do preço sobre valor patrimonial. Então, com certeza tem excelentes oportunidades aí nos fundos imobiliários, assim como nas ações. Pergunta 8. Usei minha reserva de emergência para aproveitar a queda das ações. O que você acha? Eu acho que é uma tremenda irresponsabilidade. Vai contra tudo aí que a gente prega para tranquilidade financeira, para segurança, para não ter que a gente aí acabar apelando para algum empréstimo durante algum imprevisto. Então tu acabou se expondo aí a um risco aí que o Thiago Nigro, o primo rico, muito fala, que é o risco da ruína, que é aquele risco que pode te tirar do jogo. Então, se tu queria ter um caixa aí, uma reserva para aproveitar essas oportunidades na bolsa de valores, que é, como tu falou aí, comprar ações, então tu deveria ter separado da reserva de emergência. Nunca usar a reserva de emergência para isso, porque não é o objetivo dela. O objetivo dela aí já está o nome dizendo emergência. E comprar ações, convenhamos, não é nenhuma emergência. Pergunta número 9. Posso começar a investir com dívidas? Via de regra, não. Por quê? Porque 99,99% das dívidas tem um juros maior do que a gente conseguiria uma rentabilidade aí investindo em alguma renda fixa, ou seja, investindo em
ativo que nos traga uma certeza da rentabilidade. Então, eu não recomendo investir com dívidas, mas, claro, há exceções. Há pessoas que têm dívidas, entre aspas, aí, saudáveis, controladas, que estão bem organizadas aí dentro do planejamento financeiro, e essa pessoa consegue conviver com essa dívida, tem ciência do total de juros que ela está pagando, e para ela tá tranquilo daquele jeito. Então, se essa pessoa tá com essa dívida saudável e controlada, acredito sim que ela pode começar a investir, claro, antes formando aí a reserva de emergência. Mas se tiver com a reserva de emergência também, ok, pode começar a investir sim, porque eu acho que também é uma questão pessoal aí, não só financeiramente falando, né, a base de números. Existe aí também a parte pessoal, de repente a pessoa contraiu essa dívida aí para conquistar algum objetivo ou para alavancar a empresa. Então, acredito sim que dê para começar a investir nesse caso aí da dívida ser, entre aspas, saudável e bem controlada. Por fim, a pergunta número 10, mas não menos importante. Qual o fator mais importante para escolher uma ação de longo prazo? Existem inúmeros indicadores para inúmeras estratégias, então acredito que tu tem que sentar e ver qual estratégia que tu vai analisar. Por exemplo, tem investidores aí que usam indicadores unicamente de preço, ou seja, PL, EV/EBITDA, então usam só esses indicadores. Então tu tem que ver qual a tua estratégia. Mas agora falando de uma maneira geral, se tivesse que analisar só uma coisa aí, o investidor comum, a pessoa física que não quer perder muito tempo fazendo diversas estratégias, eu acho que o principal indicador que a gente deveria analisar seria o lucro. Por quê? Porque uma empresa tem que gerar lucro. Se a empresa não gerar lucro, ela vai fechar as portas. Então, analisa o lucro da empresa, se ela está dando lucro nos últimos anos, como que está essa questão aí, se ela está aumentando os lucros, se está instável, se tem ano que ela gera lucro, tem ano que ela gera prejuízo. Então, acredito que o lucro aí seja um indicador excelente para ver como anda a saúde da empresa aí, e se ela é uma empresa que vai ter uma perspectiva boa aí para o futuro também, porque é o que a gente precisa e o que a gente quer, a nossa construção patrimonial aí ao longo do tempo. Então era isso, essas foram as 10 perguntas aí mais relevantes que eu encontrei na semana. Se tu quiser ter a tua pergunta respondida aqui no Bruno Responde, tu entra no meu Instagram lá, Bruno Renda Variável, ou no Instagram da Universidade de Valor. Toda vez que eu botar uma caixinha de perguntas lá, coloca a tua pergunta, deixa a tua dúvida. Lembra, a tua dúvida pode ajudar muitas outras pessoas que por algum motivo aí estão com vergonha ou ainda estão procrastinando para começar a investir, ou até mesmo investindo de maneira errada. Então, se tu gostou desse vídeo, eu peço para te deixar o teu like aqui, compartilhar esse vídeo com todos os teus amigos e me ajudar a levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Por hoje é isso, obrigado e até o próximo vídeo.